Esta é a pior geração da história. Fraca, mimada, preguiçosa e arrogante. É isto que muitos gerentes e recrutadores dizem sobre a geração Z. Pois é, enquanto a geração Z se torna a maior força ativa no mercado de trabalho, as queixas sobre eles não param de crescer. Mas afinal, o que se passa com a geração Z? É o que vamos descobrir hoje conectando os pontos. Bem-vindos ao Conectando os Pontos, o quadro do G4 Educação, onde te ensinamos conceitos práticos de marketing, vendas e gestão para a sua empresa. Neste vídeo, vamos entender o porquê o mercado critica tanto a geração Z e te dar dicas práticas para, mesmo com tantas críticas, usar a força dessa geração para transformar o seu negócio. De acordo com uma pesquisa feita pela Resume Builder, com mais de 1.000 gestores, 74% consideram a geração Z a geração mais difícil de se trabalhar. Ainda de acordo com a pesquisa, 30% dos empregadores tiveram de demitir um profissional da geração Z logo nos primeiros 30 dias de trabalho. As queixas são sempre as mesmas. Os gerentes afirmam que 58% dos candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, 57% não estabelecem contato visual, 42% têm exigências salariais irracionais, 39% não se comunicam bem e 33% não parecem muito interessados ou engajados. Além disso, ainda de acordo com a pesquisa, 60% dos trabalhadores da geração Z tendem a se comportar de forma arrogante após serem contratados e 26% são difíceis de gerir. Mas será que a geração Z foi mimada ao ponto de já não ser contratável? Bom, antes da gente tentar responder essa pergunta, é necessário deixar claro quem é quem. Boomers são os nascidos entre os anos de 46 a 64. A geração X são os nascidos entre os anos de 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre os 81 e os 96. A geração Z, entre 97 e 2012. E, de 2013 para cá, a geração Alpha. Importante evitar essa confusão. Enfim, é claro que todos estes dados fazem parte da perspectiva dos gestores entrevistados, que provavelmente vêm de gerações anteriores, onde prevalecem normas diferentes. Mas não é absurdo assumir que exista algum motivo para tal, especialmente se 4 em cada 10 recrutadores dizem evitar contratar candidatos da geração Z, com base em experiências anteriores. Aliás, ainda de acordo com o estudo, mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais experientes em detrimento dos candidatos da geração Z. Só que, infelizmente, para estes gestores, esta não é uma solução viável, uma vez que a geração Z já ultrapassou em números os baby boomers no mercado de trabalho. Não se pode lutar contra o inevitável. E as empresas sabem disso. O fato é que em toda a troca de gerações, esses conflitos geracionais acontecem. A geração anterior, que normalmente ocupa os cargos de liderança, tem um conjunto de valores e crenças distinto dos recém-chegados. E de acordo com o estudo da Glassdoor, estes são os 4 tópicos que mais geram esse desgaste atualmente. Primeiro, alta rotatividade e job hopping. Um dos maiores pontos de frustração entre líderes de RH é a alta rotatividade da geração Z. De acordo com um relatório do LinkedIn de 2023, os profissionais da geração Z trocam de emprego, em média, a cada 1 ano e 2 meses, quase metade do tempo das gerações anteriores. Isso pressiona empresas a investirem constantemente em recrutamento e treinamento, sem garantia de retenção. O comportamento é frequentemente visto como falta de lealdade ou impaciência, mas, para a geração Z, a lógica é simples. Se o ambiente não é saudável ou não contribui para o seu crescimento, não vale a pena permanecer. 2. Comunicação direta e impaciente. Outra fonte de atrito é o estilo de comunicação. A geração Z valoriza diálogos transparentes e feedbacks constantes, mas ao mesmo tempo demonstra impaciência com estruturas muito formais ou hierárquicas. Uma pesquisa da Adobe revelou que 62% dos jovens da geração Z se sentem mais produtivos em ambientes informais e colaborativos, mas muitos gestores mais antigos interpretam isso como falta de respeito e profissionalismo. 3. Busca por propósito real. Segundo o levantamento da Ernst Young, 63% dos jovens dessa geração não se sentem motivados em empresas que oferecem apenas um salário. Eles querem propósito ou até mesmo causar algum impacto social positivo. Quando um jovem se recusa a trabalhar em uma empresa porque ela não tem propósito, isso pode ser interpretado como arrogância. Mas
o que mais preocupa as empresas é o quarto ponto. Aparentemente, a geração Z não quer assumir cargos de liderança. Como você já sabe, a geração Z cresceu em um mundo digitalizado, com acesso constante a informações e modelos de trabalho mais flexíveis. E por isso, segundo a McKinsey & Company, 75% dos jovens da geração Z priorizam ambientes de trabalho que ofereçam bem-estar mental e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eles tendem a preterir empregos que demandem jornadas engessadas ou uma cultura organizacional mais hierárquica. Para empregadores acostumados com funcionários que se moldam à cultura da empresa, a recusa da geração Z em aceitar o que sempre foi assim também soa como falta de comprometimento. E esse já é um fenômeno cultural, de fato, mais preocupante. Historicamente, as novas gerações ditam as tendências no mercado de trabalho. Após a onda do work-life balance, surge uma nova tendência muito semelhante, conhecida como lazy job. Em tradução literal, trabalho preguiçoso. O termo tornou-se viral no TikTok após Gabrielle Judge, de 26 anos, descrever o seu emprego com a hashtag LazyGirlsJob, incentivando as suas seguidoras a procurarem trabalhos menos estressantes, com muitas pausas e salários elevados. A hashtag parece de fato espelhar uma tendência. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard mostrou que 91% dos funcionários liberais americanos rejeitam a ideia de assumir posições de liderança, atribuindo essa escolha principalmente ao desejo de evitar estresse, horas extras e responsabilidades de gestão. Esse fenômeno sugere uma mudança significativa nas aspirações profissionais em comparação com as gerações anteriores, possivelmente devido a uma percepção de que a lealdade prolongada a uma única empresa ou ao ambiente corporativo tradicional já não são tão atraentes. Mas por que eles pensam assim? Antes de a gente entrar nesse tópico, eu quero deixar para vocês um artigo muito interessante do nosso blog sobre as tendências de consumo da geração Z e como a sua empresa pode vender melhor para esse público. O link está na descrição. Bom, voltando. Primeiro, a gente precisa ressaltar que não é porque um determinado número de pessoas nasceram entre 1997 e 2012 que elas pensam igual. Aqui entram fatores econômicos, geográficos, culturais e até familiares. Esse é apenas um recorte criado pelo marketing para entender tendências geracionais. Mas, olhando para os Gen Z brasileiros, dá para suspeitar do porquê eles estão desanimados com o mercado de trabalho. Isso é louco, não compensa. Que seus anos de formação se resumem a crises sucessivas, sem perspectiva de melhoria. E o que antes era considerado básico, etapas comuns na vida de qualquer adulto, tornaram-se objetivos bem mais complexos. Curiosamente, a geração Z parece ter percebido isso intuitivamente, ainda antes de começar a vida adulta. Mas quais são os fatores socioeconômicos que têm feito com que uma geração inteira desistisse da ideia de alcançar uma carreira de sucesso? Bom, para responder isso, daremos uma breve viagem no tempo na história política e econômica do nosso país. No rescaldo do caos do governo Collor, surge o Plano Real. E por causa disso, foram aprovadas dezenas de reformas impopulares nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. E assim, o país manteve-se relativamente estável pela primeira vez em mais de 100 anos. E como bônus, houve o boom das commodities. O problema é que essa oportunidade não foi bem aproveitada. Os planos para reindustrializar o Brasil do governo seguinte foram os campeões nacionais e o PAC. Os resultados não foram, como posso dizer, satisfatórios. Mas houve outro setor da economia brasileira que recebeu enormes investimentos do governo federal. O setor da educação recebeu transferências maciças do governo federal durante os mandatos de Lula e Dilma, através de crédito artificialmente barato, ProUni e o aumento do FIES. Mas o fato é que não existe uma relação direta entre o número de licenciados e o desenvolvimento econômico do país. A pequena procura de mercado por profissionais com formação superior foi rapidamente suprida, mas surgiram milhões de licenciados em todo o país. A conta não fechava. Passamos a ter profissionais formados, mas não tínhamos empregos para absorvê-los. E o diploma, que antes era um belo bônus no currículo, muito rapidamente se tornou um item obrigatório e menos valorizado. Para agravar ainda mais esta situação, os jovens formados em 2013 receberam de presente uma crise econômica que ainda não terminou. Graduação e pós-graduação já não eram mais garantias
garantia de emprego. Se aposentar se torna um sonho cada vez mais distante dos jovens brasileiros, uma vez que a bomba previdenciária ameaça explodir daqui a poucas décadas, já que a idade média da população economicamente ativa no mercado de trabalho é de 39 anos. O que restou aos recém-formados foi aceitar ofertas com salários baixos para trabalhar na sua área de formação, ou procurar oportunidades em outras áreas e fazer com que todo o tempo investido na sua graduação tenha sido em vão. Quem já não pegou um Uber formado em engenharia, hein? O que frustra a geração Z é justamente a desilusão com a propaganda de um sistema que prometia ascensão social através da formação acadêmica e entregou um mercado com poucos empregos e salários baixos. Isto quando há salário, porque a taxa de desemprego entre a geração Z é de 18%, o dobro da média nacional. A pandemia certamente também foi um fator a prejudicar a visão da geração Z sobre o mercado de trabalho. Antes do lockdown, as famílias brasileiras já enfrentavam uma redução de salários, oportunidades e nível de vida. Com o lockdown, tudo se agravou. O ensino remoto e os ambientes de trabalho digitais também privaram a geração Z de oportunidades para desenvolver habilidades sociais essenciais, como comunicação, colaboração e resolução de conflitos. Talvez isso explique as queixas sobre a comunicação da geração. Dependentes da comunicação digital, muitos enfrentam dificuldades com a dinâmica interpessoal exigida em ambientes profissionais, sobretudo no trabalho presencial. A orientação intergeracional também diminuiu. 1 em cada 5 trabalhadores da geração Z não teve nenhuma conversa com colegas com mais de 50 anos no último ano. O custo de vida explodiu e a média salarial brasileira vem caindo há décadas. O salário mínimo de 2024 chegou a R$ 1.412. O primeiro reajuste acima da inflação desde 2019, 56% abaixo do valor do pico histórico, equivalente a R$ 3.050 em 1957. Antes que se questione, o problema não será resolvido aumentando o salário mínimo com uma canetada. Este dado é sobre a perda do poder de compra dos brasileiros, causada principalmente pela inflação. E não para por aí. Entre os anos de 2013 até 2023, o IPCA subiu 88%. A cesta básica entre 2014 e 2024 teve um aumento de 128,23%. E o sonho de um carro zero também segue distante, já que o valor dos carros que são vendidos aqui no Brasil subiu 85% entre 2017 e 2023. O aluguel mais que duplicou entre 2010 e 2020. Em outras palavras, a geração Z perdeu metade do seu poder de compra em apenas uma década por causa da inflação, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Todos esses fatores, somados ao fato de terem nascidos na era digital, explicam um pouco a desilusão com a promessa corporativa e a vocação da geração Z a trabalhar em outras frentes, como freelancing, gigs autônomos e até mesmo empreendendo em negócios digitais. Aliás, 54% da Gen Z quer criar seu próprio negócio, enquanto 80% deseja ser seu próprio patrão. Profissionais autônomos tendem a aumentar de 65 milhões em 2020 para 90 milhões em 2028. Nativos digitais, essa geração cresceu com plataformas onde as possibilidades eram quase infinitas, autodirigidas e flexíveis, o que remodelou totalmente seus ideais de carreira. A ideia, no fim das contas, é a mesma das gerações passadas: buscar sua liberdade financeira, só que dentro de um novo contexto. O fato é que sempre que uma nova geração entra no mercado de trabalho, ela enfrenta acusações de ser preguiçosa, arrogante ou desleal. Só que a realidade por trás desses rótulos é muitas vezes muito mais complexa. E para falar a verdade, mesclar diferentes gerações dentro de uma empresa pode parecer desafiador à primeira vista, mas é uma estratégia poderosa para criar times mais ricos, inovadores e equilibrados. Quando bem gerenciada, essa diversidade etária te entrega troca de conhecimento e experiência, redução de vieses, variedade de soft skills e um entendimento mais amplo do consumidor. Bons Gen Z podem agregar à sua empresa de diversas formas, pois são naturalmente conectados ao consumidor do futuro, têm um radar afiado para tendências de comportamento e linguagem. Sem contar que o fato de serem desafiadores natos do status quo também tem seu lado positivo. Isso pode ser utilizado para reformular processos ineficientes, por exemplo. Dito isso, aqui vão 3 dicas para você gerir bem um profissional da geração Z e
extrair o que ele pode te melhor oferecer. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar entregando conteúdo de valor de forma gratuita. E se você já for inscrito, dê um like para a gente saber que você está gostando. Vamos lá. Primeiro, recompensas graduais. Eles precisam mais de uma sensação de progresso do que uma promessa de um grande progresso. Por exemplo, se sua empresa promove a cada ano um aumento de 20%, experimente dividir esse crescimento em aumentos trimestrais de 5%. Para você, dará no mesmo. Para ele, não. 2. Acompanhe as entregas. Mostre a eles que seu trabalho está sendo notado. Crie checklists e acompanhe as entregas. Não confunda com microgerenciamento, mas mostre que o trabalho deles importa. 3. Aposte em seu desenvolvimento. Lembre-se, para a geração Z, se desenvolver é essencial em um trabalho. Algumas já estão criando programas de mentoria e oferecendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Exatamente o que a geração Z quer. Isso reforça a ambição deles e os faz enxergar valor em estar na empresa. E se você gostou do vídeo de hoje, certamente vai gostar também do nosso vídeo sobre a BYD, onde explicamos as estratégias que tem feito a montadora chinesa vencer a Tesla no mercado de carros elétricos. Assiste lá!